Vamos agora, né, dar início à nossa última unidade da disciplina Fundamentos da Teoria do Currículo, né, que é currículo, aspectos legais, identidade, poder e saberes. Vocês vão perceber que nessa disciplina, que nessa unidade a gente vai meio que delimitar, né, esses aspectos legais e fazer uma rápida reflexão de como eles estão relacionados a questões de identidade, de poder e de saberes, né? Então, o que acontece? A discussão sobre a temática de uma base curricular tem sido muito significativa nos últimos anos, né? Sobretudo agora, né, gente, que nós temos uma base nacional curricular comum que é radicalmente diferente do que as demais. E quando eu digo radicalmente diferente, é porque ela reflete, inclusive, os interesses, o que está por detrás dela, interesses de poder, de identidade, de saberes. Então, se você tiver acesso, se você tiver um pouco de paciência para ler as bases nacional curricular comum, inclusive elas foram constituídas ao longo de anos, viu? Porque teve as plenárias junto às plenárias nacionais, as plenárias regionais, as plenárias locais, para assim ela ser, digamos assim, organizada da maneira que ela é agora e não de outra forma. Resta saber se, de fato, ela realmente representa as demandas da sociedade, né? Então, essa não é uma discussão, é uma discussão muito significativa, né? E estiveram presentes, elas, digamos assim, sobretudo nos discursos da década de 1980, que traziam uma nova lei para a educação, né? Lei essa oriunda da abertura democrática, né? Que a abertura democrática entre 70 e 80, entre a década de 1970, sobretudo em 1980, ela não teve uma reflexão só no campo da economia, ela tem uma reflexão no campo da economia, da saúde, da habitação e, obviamente, da educação, né? Ela tem aí os seus reflexos. Então, de 1980 até hoje, lembrando que 1988 é o ano de nossa Carta Magna, né, que é a Constituição Federal de 1988, que, digamos assim, é conhecida como a Constituição mais democrática, né, de todas. Então, quando a gente está discutindo sobre a base curricular, né, então existem alguns documentos que constituem essa base do ponto de vista legal. Um é a Constituição, né, e na Constituição, no artigo 201, já tem essa previsibilidade, né, então serão fixados conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar a formação básica comum e o respeito aos valores culturais e artísticos nacionais e regionais. Então, a Constituição ela diz a base, né? De como é que vai ser, do que se espera. E aí a organização da sociedade civil, estados, municípios, sociedade de uma maneira geral, assim como os conselhos e tal, vai organizar com base no que a Constituição está, digamos assim, deliberando, né? Não menos importante do que a Constituição, nós temos aí o artigo 26, que obedece à Constituição, né, que é o artigo 26 da 93/94/96, que é a Lei de Diretrizes e Base Nacional Curricular, que diz o seguinte: o currículo da educação infantil, ensino fundamental e médio deve ter como base comum a ser complementada em cada sistema de ensino e em cada estabelecimento escolar. Lembrando que os sistemas de ensino são os sistemas de ensino, né, municipal, né, estadual, federal, né, em cada estabelecimento escolar, seja ele público ou privado. Então, tem que obedecer a essa diretriz, certo? Nas diretrizes curriculares nacionais gerais, né, que ela é produzida pelo Conselho Nacional de Educação, estão as áreas e os componentes curriculares para ensino infantil, fundamental e médio. Ali que vai estar estudos, vamos supor, sobre a natureza, porque a Base Nacional Curricular Comum, ela vai informar, mas vocês já sabem, né? A depender de como é que elas vão ser organizadas e depender do curso e as disciplinas que serão afetadas. E aí que se vai ter uma observação, né? E com relação aos componentes curriculares na educação básica. A educação básica é essa que é formada pelo ensino infantil, fundamental e médio.
E, por fim, não menos importante, estamos em 2022, está batendo as nossas portas um novo Plano Nacional de Educação. Esse currículo ele também se respalda nas estratégias estabelecidas pelo Plano Nacional de Educação. É o que eu estou falando para vocês, o que foi pensado em 2014. Né? Nós vamos ter o novo agora em 2024, e atualmente nós já estão em discussão em suas respectivas plenárias. Então, assim como aconteceu na Base Nacional Curricular Comum, né, como ela está hoje organizada, ela foi discutida ao longo de alguns anos, assim também é o Plano Nacional de Educação, né, que discute recurso, que vai discutir formação de professores, que vai discutir currículo, certo? Então, o currículo ele está respaldado também no Plano Nacional de Educação. Ele vai determinar as diretrizes, metas, estratégias para a política educacional. Inclusive, na disciplina que vocês estão tendo paralela a essa, eu acredito que esse aspecto aqui a professora ela vai discutir melhor do que nessa disciplina, porque quem está discutindo, a gente está dando foco currículo. Lá são as políticas educacionais, tá bom? E aí aqui a gente vai começar a fazer meio que uma reflexão, né? Uma análise, não diria nem tanto análise, mas mesmo é só algumas provocações em termos de introdução. E aqui o texto ele vai nos dizer o seguinte, que o currículo ele consegue se expressar como síntese de elementos culturais, que dá forma a certa proposta político-educacional, né? Pensada e elaborada no sentido de sustentar os diversos setores sociais. Por que tem um curso de licenciatura em Química nesses polos? Exatamente pelo que eu estou acabando de descrever aqui. A existência de cursos de licenciatura, por exemplo, vai atender a isso que a gente chama de síntese de elementos culturais e também das propostas de política educacional. Então, por que tem uma licenciatura? Por que o Sertec, por exemplo, na figura do IFMA, está oferecendo uma licenciatura em Química para o Polo de Codó, para o Polo de São João dos Patos? Exatamente por conta disso, né? Depende dessa demanda e expressa essa síntese, né? Sobretudo de vontade política, políticas educacionais, políticas governamentais e políticas públicas, né? Que são coisas, inclusive, diferentes. E aí a gente tem aqui uma observação do Lopes, né, que diz o seguinte: ele defende a ampliação dessas discussões teóricas sobre políticas de currículo, considerando a necessidade de interpretar em outras bases os discursos produzidos acerca das políticas de currículo da atuação do Estado, além das práticas educacionais. Por isso, gente, a importância da participação popular e, sobretudo, da participação dos professores. Então, por exemplo, no que eu acabei de descrever para vocês. Então, recentemente, olha, o município, todo o entorno do município de São João dos Patos, ou todo o entorno do município de Codó, do município de Colinas, né? Existe a necessidade de um professor de química, uma vez que outros professores recorrentemente estão atuando, ou então do profissional, por exemplo, na atuação de indústrias, né? Da atuação profissional, digamos assim, da atuação profissional, não necessariamente da de sala de aula, né? E isso é uma discussão política. E essa discussão política, ela é também uma discussão de currículo, porque o que vocês devem aprender para ter essas atuações na área de vocês? Isso é muito importante. E, dessa forma, os professores e professoras, assim como o corpo, a comunidade escolar de uma maneira geral, tem que ser sujeito ativo, né? Sujeito com autonomia, com participação nesses processos decisórios, não é mesmo? E aí, o que é a legislação nesse universo, né? Nessa demanda? Então, a legislação, o que ela é, o que ela representa, né? Inclusive, que é uma citação do Saviani. A legislação ela constitui um instrumento através do qual o Estado regula, acentuando ou amenizando as tendências em marcha. Assim, à luz do contexto, revelam-se ao mesmo tempo falácia e eficácia da legislação. Quem vai identificar isso, gente? Não é o Estado. O Estado está a nosso serviço, mas é claro, se você me disser, professora, mas todas as determinações vêm de cima para baixo, a gente também tem que saber fazer uma reflexão
E por que essas decisões elas são unilaterais? Por que elas não devem ser, né, multilaterais? Ela não deve ter participação. Participação popular numa Constituição, vocês viram, né? A Constituição de 1988 é a mais democrática. Mas será mesmo que um Conselho Nacional de Educação ele está expressando essa vontade que está na Constituição? Se sim ou não, o que está faltando? E o que eu, enquanto participante desses processos decisórios, posso fazer? E o que está me impedindo de fazer? A gente tem que ter esse discernimento e esse conhecimento. Então, porque a legislação ela é um instrumento que o Estado regula, mas essa legislação ela não está ali de qualquer forma. Ela tem como a própria unidade temática da nossa unidade está dizendo, né? Ela tem aspectos legais, mas ela também tem aspectos de identidade, de poder e de saber. Então, por exemplo, por que uma disciplina como química orgânica, por exemplo, no curso superior, ela não pode ser à distância? Ela pode ser híbrida, mas a gente tem que prestar atenção como é que essa carga horária ela vai ser distribuída para o aluno. Não é isso? Porque isso vai depender da qualidade do trabalho que vocês vão desenvolver aí nos espaços profissionais. Então, é muito importante isso. Por isso que o Saviani está chamando a atenção aqui que, ao mesmo tempo que isso pode representar uma eficácia, pode também representar uma falácia. O que é uma falácia? Uma falácia é que o discurso ele só parece, né, legítimo, mas ele não é. Né? Ela é só como se, assim, falácia no conceito no senso comum, né? Diz uma coisa, mas faz outra, né? É um discurso que não tem validade. E aí, continuando, né? As políticas curriculares, elas se apresentam como um constante terreno de disputa. Estou acabando de dizer isso para vocês. Por que é um terreno de disputa? Porque ela vai definir que tipo de saber se tem para aquela comunidade. Né? Então, assim, é um instrumento também de disputa, e porque é um instrumento de disputa, é um instrumento de poder. Né? E aí, aqui complementa com a citação do Lopes, né, de que, em relação às políticas curriculares como as políticas culturais, assim sendo como políticas da diferença de uma maneira geral. Então, observe que currículo também é um instrumento de disputa. Então, diante disso, fica evidente que são intrínsecas ao currículo suas múltiplas dimensões, né, uma vez que fazem presente no contexto educacional, assumindo diferentes formas e funções, entre elas promover um direcionamento das atividades escolares. Também direcionamento das atividades escolares, mas eu vou além disso. Elas promovem o direcionamento das atividades escolares, mas também em todos os outros espaços de atuação profissional da atuação da área específica. Então, se você for um profissional na área de química, né, a sua atuação ela não vai depender também só da sua demanda, né, enquanto disposição individual, mas daquilo que você teve acesso, né? No que você aprendeu e no que você não aprendeu também, isso vai dar qualidade ao seu trabalho. Esse texto não, nossa unidade, ela foi oriunda desse texto, né? De que currículo estamos falando, né? Está na revista Currículo do Programa de Pós-Graduação da PUC de São Paulo, né? E esse texto eu coloco tanto na versão eletrônica, como vocês podem também ter acesso através do link aqui representado. No mais, eu agradeço, né, a participação de vocês. Digo, não desistam do curso de vocês, o curso de vocês é muito importante no município onde vocês estão. Se assim não fosse, nós não estaríamos aí. Né? Então, o que vocês precisarem, tá bom? No que vocês puderem, no que vocês precisarem em termos para tirar as dúvidas, né? Não só com os tutores, eu também estou aqui me disponibilizando para poder ajudá-los a partir dos nossos principais canais de comunicação. Um forte abraço, tá? E bons estudos.